Olá pessoal, aqui é o Fernando Carvalho e este é o Knowledge for Toys. Nesse canal a gente fala tudo sobre Autorama e sobre outros brinquedos também, mas ultimamente a gente tá numa onda assim de vários vídeos de Autorama, porque a galera tá gostando demais. E parece que tem pouco conteúdo sobre Autorama da Estrela aqui no YouTube em português. Bom, não ia ter conteúdo de Autorama da Estrela que não fosse em português, eu acho, né? Talvez, difícil, mas tudo bem. Continuando. Aqui eu tô com todos os meus Autoramas, já mostrei eles individualmente em outros vídeos, só que aqui eu quero fazer um comparativo geral, assim, para ter uma visão assim bem geral mesmo do que eu tenho e para vocês entenderem um pouco mais assim da história do Autorama. Claro que o Autorama já vem desde os anos 60, né, com os Fittipaldi e tal. O Fittipaldi ficou muito tempo sendo lançado, sendo o garoto propaganda da Estrela pros Autoramas, né? Só que daí nos anos 80 as coisas começaram a mudar, porque daí o Fittipaldi já estava meio que saindo de cena e entrando Nelson Piquet e depois o Senna, né? Aqui eu tenho o Autorama desde 1981, e daí a gente vai seguindo aqui dos anos 80, 81... Na real, esses dois conjuntos aqui, eles são de 1971 e 1972, que daí foi repetido, a Estrela não lançou nada diferente nesses anos. Os Autoramas antes dos anos 80, dos anos 70, tinham uns Autoramas bem legais, com umas pistas assim bem... Elas não chegavam a ser branca, mas ela tem uma cor assim bem branca, que eram os do Fittipaldi. Aí eles tinham um traçado bem interessante, que era um 8, só que um 8 meio que quadrado, fazendo círculo, assim, bem legal. Não existia a super curva até então, existia só a curva inclinada, mas tem uns traçados bem legais. Esses Autoramas são bem mais difíceis de achar. Só que em 1981 foi quando o Piquet foi campeão mundial. Então o que aconteceu? A Estrela já puxou ele para garoto propaganda e deixou de lado o Fittipaldi. O Fittipaldi não entra mais nos Autoramas. O último ano do Fittipaldi no Autorama foi 1980. 81 já entra o Piquet. Aí tiveram essas séries, que daí foi a Estrela introduziu a super curva em 1980 com o Fittipaldi, mas daí já em 81 o Nelson Piquet entra aqui no Autorama, se chama Autorama Nelson Piquet, e eles colocam a super curva nessa série. E daí nesses anos existem 4 Autoramas. Tem o Gavia, que eu não tenho, que é aquele, é simplesmente quase um oval assim. Aí tem o Interlagos, que é esse aqui, que é um oval normal. Aí tem o Fórmula 1, que é mais ou menos o mesmo traçado desses outros aqui. E tem o Stock Car, que não faz muito sentido, né? Porque não se corria de Fiat 147 na Stock Car. Naquela época era os Opala que corriam na Stock Car. Mas, né? Porque anteriormente a Estrela vendia esse que é o Stock Car com o 147 na série no Autorama do Fittipaldi, que era aquele Autorama que todo mundo conhece, ou muita gente conhece, que é o famoso com 4 pistas, né? Aí vinha 4 147. Só que daí aquilo não existe mais, eles lançaram daí o 147 nesse aqui chamaram de Stock Car. Aquele lá se chamava Rally, com 4 pistas. Então essa série Super Curva de 1981 e 82 tiveram esses 4 conjuntos, eu só tenho 2 deles. Aí desde 82 até 87, que daí a gente para aqui nesse conjunto, a Estrela lançou outras séries naquele meio tempo, 81, 83, 84, 85, 86, e ela ficava meio que indo e voltando, assim, sabe? Agora eu não lembro de cabeça descrever quais eram os conjuntos, mas aí lançava Piquet, aí depois lançava Senna, aí lançava Piquet, lançava Senna, o Senna tá ficando cada vez mais importante, né, na Fórmula 1. Aí eu acho que em 1987, como a Estrela não sabia o que fazer com os dois corredores, qual dá mais atenção, eu não sei a história, tá? Mas assim, a Estrela lançou 2 séries. Uma das séries era Autorama Ayrton Senna, aí ela deu exclusivamente pro Ayrton Senna, e essa série Ayrton Senna tinham 2 Autoramas, tinha o Detroit e o Silverstone. Eu acho que só mudava o traçado dele, se não me engano. E o carro era o mesmo, vinha com a Lotus 99T e aquela BMW 4T4, que eu não tenho essa BMW, eu falei, não, a Ferrari T4, eu não tenho essa Ferrari, eu acho ela interessante, eu gostaria de ter. Outro carro que eu não tenho é a Lotus preta do Senna, de um dos conjuntos aqui, entre esses aqui.
essas séries aqui, mas eu não tenho elas. Eu já tenho um conjunto demais, eu acho que não faz sentido. Todos esses conjuntos aqui eu comprei de uma forma lógica pensada, que eu queria ter um pouquinho de cada era nos anos 80. Então eu tenho vários traçados diferentes, vários carros diferentes e tal, mas eu podia ter esses dois outros carros, só o carro, não o conjunto. E daí também, em 87, aí teve essa série que daí não leva o nome de um dos corredores, mas leva o nome dos dois, que daí eles lançam o GP 2000 e o GP 1000. O GP 2000 é esse aqui, que tem o 8 assimétrico, que é a pista enorme, né? É a mesma pista do Fórmula 1 dessa série aqui, lá de 82. E os dois conjuntos só muda a pista mesmo, porque os dois vêm com a Williams e com a Lotus T100, ou 100T, tá? Aí o que acontece? No ano seguinte, em 88, aí as coisas mudam muito, assim, muita coisa muda. Porque daqui para trás, nos anos 80 ali, desde o início do 80, as pistas eram verde, né? Com vários tons de verde, a gente vai ver depois em detalhes aqui um a um, tá? Mas vários tons de verde. A partir desse ano aqui, aí eles aboliram o verde e daí começa a ficar cinza com cor de asfalto. Não que o verde, claro que não existe asfalto verde, né, gente? Mas o Stock Car aqui eu gosto, porque ele é um bege. E asfalto é aquele bege meio, né? E quando a gente vê asfalto por aí, principalmente autódromo, tem aquela corzinha meio bege, né? Aquele cinza bem claro, assim. E eu acho que bate bem legal, fica legal com aquela cor. Mas que seja. Então, aqui daí nesse ano, em 88, a Estrela para de chamar os Autoramas com o nome do corredor. Eles deram só o nome de Autorama, tá? Então, virou Autorama. Esse aqui eu tenho o Duelo de Campeões. Só que assim, como eles não colocaram o nome dos pilotos, eles deram o nome de 3 séries dentro desse ano, sabe? Então tinha o Senna, As da Largada, Nelson Piquet, tricampeão, e o show de Fórmula 1, Super Show de Fórmula 1, que é esse aqui, né? E aí é onde acaba a minha parte vintage sobre Autorama. Aí a gente chega aqui em 2023, quando a Estrela resolve relançar o tal do Duelo de Campeões. Porque até então teve vários Autoramas, desde os anos 2000, anos 90, teve vários outros Autoramas e tal, teve umas séries especiais do Ayrton Senna. Só que esse aqui eu achei legal ter comprado esse em específico, porque por eles estarem trazendo o Duelo de Campeões novamente, né, com a caixa vermelha, tão clássica essa caixa vermelha pra mim, porque eu sou de 79, então em 88 eu tinha lá os meus 10 anos, 9 anos, em 88, 89 e 90, eu acho que eles repetiram essa mesma caixa, então era bem uma época que o Autorama pra mim era essa caixa que eu via nas lojas, assim, que me chamava a atenção, e eu nunca pude ter. Tá? Então por isso que esse aqui me marcou muito, e por isso que eu achei legal ter comprado esse de 2023. Só que, como eu já fiz vídeo, tem 2 vídeos no canal mostrando esse aqui, deixou demais a desejar comparado com esse Autorama aqui. O legal são esses nomes de séries, né, que a Estrela sempre deu. Assim. Por exemplo, eu tenho até anotado aqui vários nomes de séries, só para você ter uma ideia. Tem Corrida dos Campeões, Pole Position, Super Curva, Bicampeão, Campeão do Mundo, Campeões do Mundo, Alta Rotação, Fittipaldi e McLaren, sabe? Nomes de... Eu acho interessante de onde eles tiram todos esses nomes. Parece os nomes dos Autoramas da carreira, né? Da carreira também, assim, né? Born to Perform, On to the Podium. Mas, vamos olhar um a um. Então, começando aqui com o Interlagos. Eu não sei se esses dois que eu tenho aqui, se eles são de 81 ou 82, não tem lugar na caixa, não fala nada qual é a idade deles, né, que ano que eles foram comprados, mas eles são de 81 e 82. Aqui ele começa com essa cor, né, esse meio verde, que aqui eu não considero ele verde ainda, tá, eu considero ele um bege assim, tá bom, esverdeadinho, mas é um bege escuro. E ele vem aqui com essa Brabham, a BT49, essa branca aqui, que foi com que o Piquet foi campeão em 81. E a Ligier JS11. Também lindo esses carrinhos, acho eles
fantásticos. Troquei os pneus dele, estão bem reformados, né? E daí a caixa é pequena, né? Porque ela só tem aquele 8, o 8 comum, né? Os controles azuis, durante muitos anos esses controles foram os mesmos azuis. Eles têm diferenças de pegada entre cada um desses sets que eu tenho aqui. Se não me engano, o mais gostoso de todos desses sets é esse azul aqui, ó, de 87. Mas eu não sei se é o meu ou se é geral isso. Tá, aí aqui a gente tem o Stock Car. O Stock Car ele veio com esses dois Fiat 147, o amarelo e o vermelho. Essa cor de pista para mim é a minha favorita aqui. Depois eu vou colocar elas uma do lado da outra pra gente comparar bem, né? Os carrinhos também estão em ótima condição, eu troquei os faróis dele, coloquei LED, mas essa cor aqui de pista é a minha favorita. Aí ele já vem com aquela caixa grande padrão. Essa mesma caixa foi utilizada durante mais de 10 anos. A caixa é exatamente igual. Porque na verdade a pista é exatamente igual, né? Eles só mudavam as tampas e os carros que vinham dentro delas, né? Então tá ali. Aí aqui é a mesma coisa, daí aqui a gente já pula para 87 no GP Brasil 2000, que é o mesmo traçado do Fórmula 1 aqui, que eu não tenho. Aí por isso que eu comprei esse conjunto aqui, porque eu queria esses carros aqui, só que eu queria o traçado do Fórmula 1. O traçado do Stock Car aqui é bem legal, só que... né? Só que é diferente, eu queria o do Fórmula 1. Então aí eu pensei, eu não vou comprar o Fórmula 1 daquela mesma série, ia ser uma coisa muito repetitiva, né? Vamos comprar outro. Aí eu comprei o de 87, que esse sim é a pista mais verde de todas. Olha só, até aqui no gramado verde tu vê como ela é verde, ó. Essa aqui não. Só que essa é verde militar, olha só. É claro que dependendo da luz, aí dá pra ver mais ainda o verde. Aqui eu tô com uma luz bem branca, né, pra filmar, então ele tira um pouco do verde, só que quando a gente usa a luz incandescente, meio amarela, assim, aí dá pra ver bem verde. Mas então, a caixa é exatamente igual, as coisas vêm acomodadas exatamente iguais. A única diferença é que aqui, ó, nesse Stock Car, ele não vem com aquela curva, com essa borda aqui de curva, essa borda que tem os guardrail embutido, esse conjunto não vem nenhuma. Né? Então ele fica com um pouquinho mais de espaço em cima, né? Enquanto que esse aqui tem a borda. Aí esse aqui ele vem com a Lotus 99T do Senna e a Williams aqui do Nelson Piquet. E daí aqui de 88, né? O ano seguinte, que foi uma mudança gigante. Eles mudaram a cor da pista como nunca visto antes, dessa cor assim escura. Aí colocaram a Lotus aqui do Nelson Piquet dessa vez e a McLaren do Senna. Essa Lotus aqui é a 100T. Aí outra coisa, mudaram as cores também ali dos guardrails e o controle que veio esse laranja bem fluorescente, que eu acho lindíssimo. O azul é ok, mas esse aqui eu acho lindo a cor desse acelerador. É muito nostálgico pra mim. E essa caixa é muito bonita. 2023, muitos anos depois, em vez de melhorar, a coisa só piorou. Né? Tentaram fazer o 8 assimétrico, mas não colocaram curva inclinada, não colocaram curva com estreitamento. Olha só a diferença. E ele acaba sendo menor, né? Ele é bem menor montado na mesa do que o outro. Né? Inclusive, eles até chegaram a colocar na curva que é para ter o estreitamento, eles colocaram as bordas, ó, para dar aquele charmezinho, né? Que isso lembra a curva com borda do Interlagos, esse aqui. Interlagos ele vem com a curva com borda também. A curva normal, né? Nenhum outro tem, né? Na verdade, as bordas nesse aqui, nos Fórmula 1, eles usam apenas nessas meias curvas aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? E daí a Estrela pegou e meteu esses dois carrinhos de Fórmula 1, assim,
super genérico aqui. Aí dessa vez o chassi é completamente de plástico, né? Nesse de 88, né, foi quando eles mudaram o chassi para o chassi sem pêndulo, né? Ó, é um chassi, a guia tá diretamente presa no chassi. Eu acho que ficou bem bonito, ficou bem simples, bem slick, né? Eu achei legal, eu gostei muito, ele anda muito bem esse chassi, né? Aí aqui eles colocaram, eles quiseram fazer uma coisa parecendo os chassis de antigamente, né? Todo vazado aqui e tal, só que dessa vez ele é todo de plástico, né? Eu não critico, porque a maioria dos slot car são com chassi de plástico, são tudo de plástico hoje em dia, né? É muito raro. Só alguns carrinhos de competição que eu tenho aqui que daí eles têm chassi de alumínio e outras coisas mais, assim, sabe? Mas a maioria dos carros, inclusive carros super bons e rápidos e altamente competitivos, por exemplo, os NSR, né, os NSR ou os Thunder Slot, esses carros são tudo com chassi de plástico e um plástico bem fininho, assim, que parece até que é um plástico vagabundo, mas tem muita engenharia ali para fazer eles. Eles são extremamente performáticos, né? Então eu não critico. E eu acho esse carrinho aqui, ele anda muito bem depois que você dá uma tunada nos pneus, né? Ou troca pneu, ou cola o pneu, dá uma lixada. Eu tive que trocar os pneus dianteiros aqui, porque os pneus que vieram nele estavam tudo meio que deformado, o carrinho ficava pulando na frente, assim. Então eu tive que trocar o pneu da frente, o de trás eu colei na roda, né? Porque esses pneus de borracha, eles têm que ser colados na roda, assim como os de espuma eram, né? Porque se tu não cola ele na roda, em alta velocidade, ele separa da roda, né? Ele expande e fica todo com... né? Não, tem que ser colado, sabe? Então eu colei e tudo mais. Aí o carrinho ficou muito bom. Ele é um carrinho muito rápido, tem uma ótima estabilidade. É bem legal, sabe? Eu não critico esses carrinhos. E aqui a gente tem essa pista bem preta mesmo, né? Agora é um asfalto bem preto. E ele veio com essa base aqui, que eu não gosto, porque ela não funciona direito. Ela tem uma fonte, a fonte é embutida nela, ó, e ela é muito fraca. Ele tem queda de tensão, a fonte reseta, a base reseta o tempo inteiro, correndo com os próprios carrinhos da Estrela. Tentei correr com outros carrinhos que são até mais potentes, aí, nossa, aí ela fica resetando o tempo inteiro. Então, isso aqui foi uma decepção. Dá para continuar utilizando ela. Dá para fazer o seguinte, dá para pegar uma base do outro Autorama e ligar aqui do lado, sabe? E deixar essa aqui ligada só para contar a volta. E usar uma outra base aqui para fazer a aceleração. Eu não testei isso ainda. Eu não sei se ela não vai retroalimentar essa base e queimar essa base. Sei lá. Mas, sei lá, não sei se eu vou fazer esse teste. E aqui, de uma forma bem precária, a gente consegue meio que juntar as pistas da Estrela, porque elas têm esses engates laterais aqui, né? Como dá para fazer com outras pistas, né? Dá para fazer com a Carreira, Esquelética não dá direito, mas com Carreira dá para fazer, com SCX dá para fazer, então... Mas que seja, que eu quero comparar aqui, imagina fazer uma pista assim, com 8, com 10 fendas com Autorama Estrela, nem dá pra fazer, né, porque a gente não tem todos esses raios de curva, né, não daria, a curva não funcionaria. Mas eu tô divagando demais aqui. Então vamos lá, olha só, aqui ó, o Interlagos de 81, aqui o Stock Car, que é a mesma série. Então, o que eu acho aqui que aconteceu? Esses aqui devem ser de anos diferentes, por causa da cor. Né? Então, ou esse aqui é de 81 e esse é 82, ou vice-versa. Porque eles são da mesma série, então eu não acho que a Estrela teria feito cores diferentes sendo da mesma série. Eu acho que deve ser de anos diferentes. Tá? E aqui a gente dá um pulo para a pista mais verde que eu tenho, que é o GP Brasil 2000, de 87. Aí aqui a gente passa para Autorama Duelo de Campeões Super Show da Fórmula 1 de 88, um ano depois dessa aqui, e eles mudaram do verde pro cinza. E daí aqui a gente tem o de 2023 completamente preto, né? A Estrela quis, eu acho que deixar parecido com todos os outros Autoramas no mercado hoje em dia, né? Que todos eles são pretos, né? Eu desconheço o Autorama que não seja preto hoje em dia. Tá? Então,
Bem legal essa comparação aqui das pistas, ó. Tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Falei pra caramba, tô até meio rouco, eu falo demais. Deixa o seu comentário aqui embaixo, vamos conversando, eu adoro ler os comentários. Não respondo todo mundo, porque eu sou de carne e osso, né? Mas eu leio todos os comentários. Se eu deixei um coraçãozinho, é porque eu li. Se tiver alguma coisa pra responder, geralmente eu respondo, na medida do possível. Tá legal? Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E eu também deixo aqui no link, na descrição eu deixo o link do nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem vários canais lá, tem um só de autorama, só pra falar de autorama, tem outro só de ferrorama. Então, assim, os assuntos não se misturam no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então chega mais lá se tiver a fim de continuar a conversa, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo e até!